E aí nós fizemos alguns combinados. Um dos combinados tem um grupo de trabalho do Ceará que fez uma discussão calorosa ontem, muito intensa, e nós vamos fazer a socialização das discussões. Vocês vão receber uma síntese e tudo, mas hoje à tarde começa um seminário aqui também no hotel, promovido pela UFC, com a parceria da Unilab, da Federal da Paraíba, Federal do Rio Grande do Norte, Federal da Bahia, Federal de Alagoas. Começa hoje à tarde um seminário do Centro de Referência do Nordeste. E aí o Ceará vai aprofundar mais a discussão junto com o Centro de Referência, com as outras universidades, e depois nós vamos construir uma agenda específica aqui no Estado, para a gente avançar nessa discussão. Então, esse é um combinado. O segundo combinado, as meninas bonitas da cátedra, elas hoje à tarde vão também falar um pouco sobre a formação, como é que está a experiência delas na cooperação internacional. E aí elas disseram, Jaque, para não ficar repetitivo, falamos juntas à tarde. De forma que estamos aqui reunidos para ouvir este grande grupo também, que desde ontem se reuniu para apontar uma série de elementos para nós. E aí, vamos passar a palavra para... Quem começa? Florencio ali se animou. É ele que vai apresentar? É um grupo muito... Roberto olhou para mim e disse, nós não combinamos. Aí agora que foi eleito. Então o Roberto Catelli da Ação Educativa sintetiza e aí só vocês vão socializar agora. E aí, só para situar vocês, depois nós vamos avançar um pouco com uma discussão sobre o portal, a partir da contribuição do Carrano, que vai colocar uma série de elementos para nós. E aí é importante nós assegurarmos isso, porque o Carrano retorna hoje à tarde para o Rio de Janeiro, em função de outras agendas institucionais. Inclusive, a gente já antecipa os agradecimentos. O Carrano estava de férias, interrompeu as férias dele para estar aqui com a gente. E aí é importante para nós esse momento com a presença dele. Bom, isso aqui não era isso que eu estou mostrando aqui não era uma apresentação eletrônica, não era isso. Era só para um rascunho, uma anotação do que nós fizemos aqui em grupo. Mas para a gente se localizar, para quem quiser ter algum suporte a mais, eu estou colocando aqui. E, por favor, os colegas de grupo ajudem. Então, nós tivemos aqui, começamos ontem discutindo, então, tentamos fazer um levantamento de temas de pesquisa envolvendo todos os países. Nosso desafio era enorme, que era sentar junto no tempo que tivemos e começar a prospectar quais seriam uma perspectiva comum, né, aos vários países. Então, tínhamos aqui representantes do MEC, da Unesco, ICAI, Ação Educativa, e algumas pessoas de universidade também estavam junto com a gente. Nós começamos levantando alguns pontos da oficina de Maputo e também do Marco de Ação de Belém, para tentar orientar quais são as questões que já estavam postas, né, para poder começar a pensar algum tema na linha da pesquisa. E começamos levantando a questão da formação e capacitação dos formadores, que tinha aparecido com bastante força na oficina, essa associação entre pesquisa e formação de educadores como uma possibilidade. E aí também surgiu a necessidade de aprimorar estatísticas, tratamento de dados, coleta de informações. Existem ainda insuficiências em vários campos para poder ter um acervo de dados estatísticos adequados. Pensamos também na necessidade de construir alguns indicadores, né, para pensar essa educação de adultos. Apareceu também o tema do controle social e desenvolvimento da sociedade civil, né, quais papéis que a sociedade civil poderia exercer nesse processo, qual seria a sua influência nas políticas públicas, como é que ela pode dinamizar projetos, qual o papel da sociedade civil
nessa rede de educação de adultos, né? E nós, a Celita lembrou que na América Latina grande parte do trabalho da educação é realizado pela sociedade civil, né? Tem uma grande presença na América Latina. Então, neste quadro, como é que ela pode se inserir? Quer dizer, nós estamos mais levantando perguntas do que respostas. Nós temos muito mais perguntas do que ainda respostas, né? Falamos também sobre avaliar a qualidade dos programas que oferecem, considerando a diversidade, né, até onde gera impacto no seu resultado, quer dizer, até onde os programas existentes de educação de adultos nesses países, que objetivo eles conseguem atingir, né, que indicadores existem para medir esse impacto. Né. A questão do financiamento, que tanto poderia se referir à questão de como buscar recursos no setor privado, mas também como é que são os mecanismos de financiamento no setor público. Né? Em alguns países se colocou essa questão do setor privado, tipo Moçambique, e também acho que se coloca a questão dos mecanismos de financiamento do setor público em cada um desses países como grande questão. Bom, aí nós começamos a entrar num momento em que nós descobrimos uma outra coisa, que isso eu acho que é importante também que todos tenham um pouco clareza. Nós começamos a falar de alfabetização e fomos discutir um pouco a diversidade linguística. E aí nós nos deparamos com alguns dados, né? Esta questão de que o português nem sempre é a língua viva, né? Nem sempre é a língua que se usa no cotidiano. E no caso, se eu não acho que é isso, né? Guiné tem de 10 a 12% de falantes de língua portuguesa. Em Moçambique, menos de 50%, mas mais de 100 línguas locais e 15 ou mais línguas fazem parte do ensino padronizado conforme a região. Né? Tem a presença do crioulo em várias regiões, o cabo-verdiano, que é uma língua materna muito próxima do português, mas a língua materna não é a de ensino, né? E aí essa discussão seria mais fácil ensinar a primeira língua materna. Né? Guiné também tem o crioulo, que é uma língua de comunicação entre diferentes grupos étnicos. E aí fica essa pergunta muito importante, que é como delinear um projeto relacionado, um projeto, né, na verdade, envolvendo formação em língua portuguesa nesse contexto. Né? Nós começamos a nos dar conta do tamanho da diversidade linguística que nós estávamos falando. Então, que consequências tem isso para a construção de um projeto? Foi uma pergunta que nos levou a uma outra demanda, né? Eu já vou chegar lá já. Uma outra questão que também surgiu como um possível caminho, e que é desejável do ponto de vista do que está proposto no ECOS, é o mapeamento dos materiais didáticos existentes e a possibilidade de intercâmbio. Foi levantada também a questão campo-cidade, que na maioria dos países, grande parte da população se concentra no campo, e que também que impacta nisso pelo projeto tem que ser levado em conta também. A necessidade de relacionar eixo de trabalho, desenvolvimento de qualidade de vida, aquilo que chama para a vida, economia solidária, inserir a dimensão do trabalho no processo educativo. Quer dizer, existe várias experiências, a Moçambique relatou algumas experiências em que as mais bem-sucedidas são aquelas que conseguem fazer este link, de fato, entre a vida do sujeito, as demandas do trabalho e o processo de alfabetização em especial, têm sido mais bem-sucedidas. Lembramos também a necessidade de estabelecer um referencial teórico-metodológico para a avaliação do que estamos fazendo, não chegamos a avançar nisso, mas ficou só como um registro. Levantamos a questão de se a formação de formadores em todos os países, se são profissionais ou se há muitos voluntários, isso nós também que debatemos, mas também não chegamos a avançar. Bom, falamos nessa questão da certificação, isso aqui não é tão importante neste momento. Eu queria passar agora um pouco para este item aqui no letra N, que é o seguinte: dada essa diversidade, nós chegamos uma hora que nós paramos e ficamos assim, bom, e agora? Como é que a gente avança nessa diversidade? Nós chegamos à conclusão, como disse o Tito, uma clássica etapa de um trabalho como esse, que é construir um primeiro mapeamento em cada um dos países, um documento básico, com o estado da arte da educação de adultos em cada um dos países, um estudo comparativo sobre a realidade sobre a qual se assenta a rede. Quer dizer, fazer um diagnóstico da situação em cada país, para que a gente consiga começar
a poder pensar numa linha de pesquisa com um pouco mais de clareza sobre exatamente de quem somos nós. Tá? A gente achou que a gente não conseguiria avançar sem essa... os desconhecimentos mútuos são muito grandes. Né? Muito bem. E pensamos que isso teria que ser feito num prazo máximo aí de 6 meses. Né? Para a gente poder não ficar... poder ir além disso. O objetivo não é fazer isso como um trabalho de pesquisa, mas um primeiro passo, zero, para a realização de uma proposta de pesquisa. Lógico que o meu telefone aqui fica tocando agora, né? Não podia ser outra. E... muito bem. Bom, e aí tem uma discussão também que nós levamos, agora é o Skype, deixa eu fechar ele aqui, beleza, né? Assim é a vida moderna. Daqui a pouco vai tocar daqui a pouco vai ser olha, bom, aí nós entramos numa conversa rápida sobre o portal e o documentário, né? O quanto que o portal e o documentário também podem contribuir com esse objetivo de conhecimento, né? De maior conhecimento do que se produz, do que se realiza em cada um desses países. E pensamos um pouco no vídeo, o Evandro também e o Francisco, né? Fizeram uma intervenção aí, porque eles também estão aqui com essa linha de pensar o vídeo, e a gente já logo foi propondo alguma outra coisa, mas existe essa ideia de fazer um vídeo com o caminho de Paulo Freire na África, mas a gente também aventou a possibilidade de esse vídeo trazer a diversidade de práticas de educação de adultos presentes nesses países como uma forma de a gente conhecer, de trazer esse conhecimento por um outro caminho, por uma outra linguagem, do que se produz, do que se realiza de fato, com os sujeitos que estão lá fazendo isso. E é uma coisa que está, é uma interrogação que está no ar, não é ainda uma definição de nada, obviamente. Quanto ao documento que é o diagnóstico, esse estado da arte, nós chegamos à conclusão que ele tem que ser produzido em parceria com a universidade, incluindo a sociedade civil e o Ministério da Educação de cada país, porque não podemos ter uma única visão, temos que ser o mais plural possível para conseguir olhar para esse conjunto e com esses diferentes olhares que se constituem a partir desses segmentos. Né? Mas, de qualquer maneira, a universidade seria, vamos dizer, talvez o polo aglutinador primeiro, que teria um responsável em cada lugar. E aí, julgamos necessário aproveitar os relatórios nacionais da Confinteia, para aproveitar, e outros documentos que existem, né? E pensamos alguns possíveis pontos, que depois o Pacheco já sistematizou com uma velocidade impressionante. Depois eu vou mostrar também aqui, que alguns elementos que nós julgamos que tem que estar presente, mas já estão organizados de uma outra forma depois que eu vou mostrar, são dados estatísticos do sistema educacional, as demandas, a estrutura organizacional, os marcos legais, formas de financiamento, a participação da sociedade civil na educação de adultos, insuficiências, vulnerabilidades e vulnerabilidades, são as demandas também. Quer dizer, alguma coisa por aqui, mas já existe uma outra proposta ainda que não está fechado. Isso é uma primeira possibilidade. Também a questão da composição étnico-linguística, que nos parece sempre uma questão importante a ser levada em conta. Bom, e aí nós ficamos num certo impasse, porque nós chegamos a essa conclusão que temos que ter esse diagnóstico, temos que ter esse olhar para o que cada um realiza e as dificuldades, mas ainda não temos um escopo, né? Não sabemos muito bem que tema de pesquisa desenvolver mesmo. Por enquanto a gente não conseguiu chegar a esse ponto ainda de dizer, bom, para onde queremos ir com a pesquisa. O que hoje, agora pela manhã, nós conseguimos caminhar um pouco mais, é que além do diagnóstico, nós já pensamos que, aliás, só lembrar também, o Paulo tinha feito uma inclusão, que foi agora pela manhã, uma proposta que naquele diagnóstico nós estamos incluindo também
uma pesquisa sobre o estado da arte também, não, desculpa, um relato sobre o estado da pesquisa com relação a jovens e adultos, a produção de conhecimento, os centros de memória, o que já existe e que está hoje constituído em cada um desses países. Então, a gente também já entraria com uma informação para a gente poder pensar um pouco do ponto de vista da construção dessa memória aí. E nós pensamos também como um segundo trabalho nessa perspectiva ainda de que está ligado à ideia de conhecer, né, que é produzir um artigo sobre como se pensa a educação de adultos em cada país, uma perspectiva muito mais da, como é que a gente pode dizer, se vocês puderem me ajudar, mais prospectiva, um pouco mais das intenções, no campo das intenções, do que se deseja, do que se tem, um olhar um pouco mais sobre como se vê essa educação de adultos lá, e o que se pensa dela e que caminhos se pensa, se imagina, né? Então, já não é aquela informação técnica do diagnóstico, mas é uma prospecção dos caminhos dessa educação de adultos em cada país. E pensamos também que é um artigo em várias mãos, sempre com essa composição aqui, com alguns responsáveis em cada país. Temos o problema que Angola, São Tomé e Timor, toda essa história precisa ser conversada ainda para poder incluir. Então, a universidade e governo, sempre, Guiné-Bissau, também ONG e instituição governamental, essa parceria governo, ONGs, ou sociedade civil e também universidade, né? Sempre para que a gente consiga ter esse artigo consiga ser o mais plural possível, para a gente ter uma visão não muito restrita. Bom, aí essa questão aqui da divisão, pensamos fazer isso agora nos próximos em 3 meses. Temos aí a questão de financiamento, se precisar liberar recursos, como é que existe uma dificuldade ainda que precisa ser resolvida. Então estamos pensando que em abril talvez fosse um momento de dar o start mais nessa produção, e pensamos que esses artigos já seriam um produto a ser inserido no portal. Então a gente já está querendo provocar também um pouco que nós vamos formar uma revista eletrônica, que eles estivessem presentes aí neste portal, né? Bom, eu fiz acho que uma rápida aqui passagem, não sei agora se vocês gostam de acrescentar coisas que eu fui deixando pelo caminho aí. Eu queria colaborar particularmente no que se refere à questão audiovisual. Bom dia, eu queria colaborar um pouco com a apresentação, particularmente no que se refere à questão audiovisual. Talvez, quando se fala em educação, portanto, educação de adultos, a gente está trabalhando bastante com essa diversidade linguística e reconhecendo o poder da oralidade. Você não pode se limitar assim, àqueles velhos e tradicionais processos e métodos, sob pena lá está, de estarmos só a ampliar o fosso, que algumas vezes separam as ideias boas da própria realidade. Não que eu acredite que uma câmera ou audiovisual é a salvação. Entretanto, no tempo atual, no nosso tempo, com essa diversidade tecnológica, se não é de todo acessível, se nem todos têm direito a comprar uma câmera Sony ou a um excelente telefone celular que tenha recursos e possa fazer imagens, pelo menos há uma certa circulação desses objetos nas mãos das pessoas. As pessoas têm comprado, a publicidade está aí estimulando. A senhora que trabalha na minha casa, ganha um salário mínimo, ela tem um telefone que filma. Eu sou realizador, eu não tenho um telefone de filme, porque eu não tenho dinheiro para comprar um telefone de filme. Ou seja, os objetos nos seduzem a tal maneira que eles nos colocam com o poder de estar no mercado, de estar na cidade, de estar na realidade. Entretanto, a despeito do audiovisual não ser essa salvação,
Nós estamos num tempo em que as coisas são mais rápidas, as coisas são mais velozes, não é? As práticas, as dinâmicas, elas se transformam assim, de uma velocidade que não há sociólogo, antropólogo, e quando ele está voltando para a academia para escrever a tese, a realidade já mudou totalmente. E ele tem a consciência de que o objeto recortado vai para a primeira prateleira, porque a realidade vai continuar na vida. Então, a nossa proposição ontem, quando nós avançamos aqui, é tentar trazer o audiovisual também como uma ferramenta da própria formação do adulto, ou seja, para além desses registros, para além da utilização da própria ferramenta na educação, também a formação usando o audiovisual também como um instrumento dessa formação do adulto. Então a gente pensou também, junto com a produção do registro, junto com a produção de um documentário que tenha um mote freiriano, junto com pequenas peças audiovisuais dessas experiências, né, em educação de adulto, também a própria formação. Não sei se eu consegui... Eu acho que o Evandro quer acrescentar alguma coisa. Ontem a gente falava um pouco disso, e não só a formação em relação ao audiovisual como mera oficina, né, de produção de vídeos, mas na perspectiva das tecnologias educacionais, né, como ele pode ser apropriado como um instrumento de formação que, nesse momento, né, é fundamental, né, considerando o próprio público, né, com que se trabalha, que de certa forma é um público que também tem contato com isso direto e indiretamente. A gente na universidade sempre comenta que às vezes a escola parece ter envelhecido, porque as crianças, os jovens em especial, têm um desapego pela escola, porque a escola, né, por mais que esteja tão disponível, eu falo da nossa realidade lá, instrumentos básicos de tecnologia, os professores não sabem utilizá-los, né? E para as crianças isso é uma frustração, porque parece que os professores não são capazes de serem seus mestres, porque, né, não sabem e não dominam as tecnologias educacionais. Então, penso que isso é um elemento importante para trazer para a formação também na EJA. Uma outra coisa que eu queria acrescentar é que, em relação às pesquisas, eu penso que, além de todo esse mapeamento das situações, né, das estatísticas, estrutura organizacional, marcos legais, participação da sociedade civil, insuficiências, fragilidade, vulnerabilidade, composição, diversidade étnico-linguística, mas para mim falta ainda o elemento de o que é que tem sido feito e que tem dado certo. As iniciativas exitosas, né? Os elementos que apontam para os êxitos, porque senão parece que a gente vai caracterizar para ver simplesmente as vulnerabilidades, as fragilidades, as contradições, mas o que tem sido feito para reinventar a EJA? Né? O que é que tem surgido como elementos de reinvenção da EJA? Que isso é importante, né? O que é que a gente pode aprender com a reinvenção feita pelos próprios educadores em cada país, né? Por cada sistema? Como é que isso nos sugere outras coisas para nosso aprendizado sobre a política de EJA também? Então, queria acrescentar esse elemento que eu acho importante. Terminando as contribuições do primeiro grupo que apresentou, vamos avançar. O grupo que apresentaria a síntese. Mais alguém? Mais alguma questão? Não, o grupo como um todo. O grupo que está aqui no auditório a partir do que eles apresentaram. Bom, eu não sei se estou sendo precipitada ou se você é precipitada, mas uma das observações que foi feita
na discussão do grupo foi a relação da necessidade de vincular a alfabetização ao trabalho. E possa ser que eu não tenha percebido bem, ou que não seja o momento adequado, mas no diagnóstico eu não vi nenhum item relacionado, por exemplo, levantamento das principais ocupações da população, ou alguma coisa relacionada com as principais atividades das pessoas de pouca escolaridade ou analfabeta, algo mais ou menos nesse sentido. Por quê? Se vai fazer um diagnóstico, esse diagnóstico tem que, evidentemente, retratar uma realidade. Se a alfabetização está sendo pensada, se o projeto está sendo pensado para efetivamente ser oferecido, considerando a realidade concreta, no meu ponto de vista, talvez esse seja um dado importante. Obrigada, Emília. Mais alguma contribuição? A partir das questões apresentadas como síntese pelo grupo? Sugeriria talvez um item nesse diagnóstico, que é a situação socioeconômica do país, não? Para que cada país seja contemplado nessa lista, mas uma breve introdução à situação econômica atual, socioeconômica atual, inclusive sociopolítica. A situação tem um contexto e permitiria talvez entender um pouco melhor do que se trata. Mas isso como um item assim, mais introdutório. É uma proposta um pouco mais estruturada. Isso, eu também. Só para. Eu acabei mostrando, o Pacheco sistematizou uma proposta que a gente ainda também não está longe de ser definitiva, mas está um pouquinho mais estruturada em termos de propostas de diagnóstico, né? Que teria, então, um item 1 aqui, políticas de EJA, os documentos estruturantes, leis, lei de bases, referência a organismos internacionais com aplicação no país, os marcos legais, dados estatísticos do sistema educacional, considerando demandas potenciais de dados socioeconômicos. Depois, um modelo implementado de EJA, descrição do modelo e objetivos. 3, processos e práticas de EJA, estrutura organizacional, materiais pedagógicos, indicadores de implementação. Depois, recursos humanos, formadores educadores, formandos educandos, participação na sociedade civil. Recursos financeiros, financiamento, diversidade de financiamento, e um penúltimo item que seria insuficiências, fragilidades e vulnerabilidades da EJA. E também incluir aqui contextualizar a educação de adultos no país, fazendo referências às linhas de pesquisa nessa área, centros de memória, documentação e coprodução historiográfica na educação de adultos. Então, por enquanto, esse é o nosso marco provisório aqui de diagnóstico. Tá? Então, por enquanto, valendo. Falhou aqui a internet. E eu estava exatamente esperando também receber aqui os 2 arquivos para a gente tentar conduzir da melhor forma esse momento. Mas, como encaminhamento, eu queria sugerir o seguinte: há uma inter-relação entre os temas de debate que o grupo agora sintetizou, o que vem a seguir com o portal e a questão da formação, porque como tema de pesquisa, inclusive algumas questões que foram levantadas se referem à formação de formadores, à formação de educadores. Então, eu queria sugerir, como encaminhamento, que nós pudéssemos passar imediatamente para a apresentação do Carrano, e aí a gente pudesse
discutir os temas como uma totalidade, porque eu acho que isso também ajuda a gente no debate. E aí é também um momento em que a gente sintetiza mais as contribuições que o grupo acumulou, no sentido também de nós já irmos definindo alguns encaminhamentos. Ok, o diagnóstico é uma proposta. Começamos por ele. Quem, quando, onde, por onde vamos começar? Foi levantada ali a questão sobre Angola, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Ok, reconhecemos coletivamente a importância disso. Como fazer? Quem, quando, onde? Tivemos uma conversa hoje com a coordenação da rede, muito focada na questão de São Tomé e Príncipe. Ali tentamos definir já alguns encaminhamentos, que passaria pelo quê? Passaria pela realização de uma oficina, como os africanos chamam, uma oficina de restituição, que aconteceria em São Tomé e Príncipe, que seria liderada por Cabo Verde e a Unilab, que seria nós irmos a São Tomé e Príncipe fazer a restituição dessa trajetória recente, que inclui reunião da rede, a quarta oficina de Maputo, o momento presente dessa reunião técnica e tudo. Então, vocês trazem contribuições fundamentais e decisivas para o planejamento das ações de 2011. E agora a gente precisa dar uma forma e uma estrutura de encaminhamento para isso. Outras propostas também foram se somando. E aí a gente vai, então, fazer essa sistematização.